Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Acompanhe o canal Viver de Renda diariamente. Nós estamos sempre produzindo muito conteúdo, muita informação. Já são mais de 530 vídeos aqui disponibilizados, portanto assista todos. Maratone todos os vídeos aqui do canal. É super importante. Se você quer mudar de vida, se você quer ter educação financeira, aprender a fazer investimentos, mudar de patamar, aqui é o canal. Tudo disponibilizado gratuitamente. Se você fosse utilizar o conteúdo já disponibilizado aqui, daria para fazer uns 20, 30 cursos facilmente, que aí no mercado são ofertados entre R$ 700 e R$ 4.700, e aqui você tem isso tudo gratuito. Então, maratone os vídeos do canal. Esse é o compromisso que você tem para com você mesmo. Se você quer mudar de vida, aqui é o espaço, o ambiente adequado para que você possa aprender. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou formado em administração, consultor empresarial. Eu trago para cá, para o canal, uma vivência de mundo, uma experiência profissional que poucos têm. Eu convivi com o mundo empresarial, eu sei como funcionam as empresas, como se dá o planejamento estratégico, os procedimentos para análise de projetos, elaboração de projetos, estudos de viabilidade, as negociações, como pensam os grandes empresários. Eu trago muito dessa leitura de ter vivenciado esse mundo, eu trago para cá. E ofereço gratuitamente todo esse material para vocês. Portanto, da parte de vocês, o que eu espero? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Essa é a expectativa que eu tenho em relação a vocês, assim a gente se ajuda. Eu estou ajudando vocês a mudar de vida e vocês ajudam para que o canal cresça cada vez mais e chegue a mais e mais pessoas. Assim a gente vai fazer uma grande corrente do bem e transformar a vida de milhões de brasileiros. Essa é a ideia que a gente tem aqui quando criou o canal Viver de Renda. Nos acompanhe também no Viver de Renda canal, que é o nosso Instagram, e no Café com Ações, que é um outro canal que nós temos aqui no YouTube. Muito bem. Vamos entender o seguinte, a gente precisa mudar o nosso mindset, ou seja, nós precisamos pensar e agir de um modo diferente se nós quisermos ter sucesso na Bolsa de Valores. Isso é simples. Muito bem, a gente chega na Bolsa de Valores com ideias, com conceitos, com uma forma de ver o mundo de pessoas que não foram educadas financeiramente, que não têm experiência com o universo empresarial e que não têm nenhuma intimidade com o mundo dos investimentos. Consequentemente, a nossa forma de pensar é absolutamente equivocada, distante, abissalmente, eu diria, abissalmente distante da realidade do mundo dos grandes empresários, dos grandes empreendedores, dos grandes investidores. Diante disso, o que precisamos fazer? Nós precisamos ter essa humildade para entender isso, precisamos ter espírito de abertura, ou seja, querer aprender algo novo, algo que a gente não conhece. Diante disso, precisamos nos inspirar, ou seja, pensar como os grandes empresários e investidores. Precisamos entender como eles pensam. E aqui a gente procura sempre trazer alguns exemplos. Essa semana já trouxemos aqui um pouco das reflexões do Abílio Diniz, um grande executivo, um grande empreendedor. E agora eu quero trazer para mostrar para vocês um pouco do pensamento do dono da Arezzo, o Alexandre Birman. Vamos refletir sobre uma entrevista que ele deu recentemente e entender como funciona vamos dizer assim, esse cérebro dos grandes empreendedores e dos grandes investidores. Uma entrevista que ele concedeu ao Estado de São Paulo e vamos repercutir um pouco aqui essas perguntas e respostas para que vocês percebam que existe um jeito diferente de pensar e um jeito diferente de agir. E isso é importante a gente assimilar para podermos crescer na Bolsa. A repórter pergunta, como a Arezzo reagiu a esse primeiro ano de pandemia? Aí ele diz, apesar da nossa envergadura, da dimensão que temos, nossa empresa é uma empresa familiar. É o que a gente chama, no jargão popular, de empresa de dono. E esse sentimento não é só meu, mas como também de toda a nossa equipe. Conseguimos superar a crise dos últimos 12 meses graças à nossa cultura. Cultura, isso é importante, porque as grandes empresas possuem uma cultura empresarial. Graças à nossa cultura, que é a base de tudo. Em abril de 2020, eu falei que a Arezzo não se preparou antes para enfrentar a crise, mas que havia sido forjada
em uma crise contínua. Afinal, somos uma empresa que atua num segmento de moda e vamos completar 50 anos em 2022, ou seja, fomos criados numa crise e temos cicatrizes adquiridas ao longo dessas 5 décadas que nos prepararam para qualquer adversidade. Então veja aí, o sofrimento prepara as pessoas para as adversidades. Uma das lições aí a aprender. Questão de filosofia familiar? Pergunta a repórter. Exato. Meu pai sempre teve uma filosofia bastante humilde. Ele falava, olha, a gente tem que trabalhar para não quebrar. Temos que trabalhar para não quebrar. A premissa dele foi sempre essa, porque acreditava que se não quebrou é porque deu certo. Foi assim que levamos esses 50 anos, sempre de forma muito conservadora. A Arezzo é uma empresa cujo maior valor são as marcas, os produtos. Criamos um centro de desenvolvimento, um dos maiores do ramo de calçados em todo o mundo, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, na cidade de Campo Bom. E temos 2 grandes elos nessa cadeia produtiva, nossos fornecedores e nossos franqueados. A missão da Arezzo é preservar a saúde financeira dessas duas pontas, dessas 2 fontes. Por isso sempre falamos que as fábricas têm de produzir todo dia e as lojas têm de vender todo dia. E de repente tudo parou. Olha que loucura, e às vezes é importante olhar essa coisa da pandemia para entender o que foi que aconteceu com o mundo, né? E é interessante pela riqueza de informação e de reflexão que isso nos traz. E de repente tudo parou. Sim, no dia 20 de março de 2020 as fábricas pararam de produzir e as lojas pararam de vender. E muita gente parou de sair de casa. Costumo dizer que estávamos dirigindo uma locomotiva com 800 vagões, as 750 lojas, mais as 50 fábricas, praticamente exclusivas, a 300 km por hora, e que de uma hora para outra tivemos que frear. E qual o desafio? Fazer isso sem derrubar nenhum vagão, e muito menos a locomotiva. Freamos a locomotiva sem derrubar nenhum vagão. Qual foi a primeira preocupação da Arezzo quando a crise se instalou? Bom, foi fundamental a gente cuidar da nossa equipe, cuidar da saúde dos nossos colaboradores e preservar a cadeia de valor, acelerando as vendas digitais e redesenhando nosso ciclo de lançamento de coleções. Trabalhamos com moda, criamos produtos discricionários. Não é como arroz ou feijão, as pessoas não precisam de um sapato, de uma bolsa nova. Redesenhamos o perfil dos nossos produtores para aumentar o desejo de compras, principalmente na linha de homeware. Para ficar em casa? Pergunta a repórter. Exatamente. No começo de maio de 2020, a nossa nova linha já estava nas lojas. O gráfico de vendas da empresa de maio a dezembro é um gráfico bem empinado, graças a Deus. Dezembro do ano passado vendeu o mesmo que dezembro de 2019. Olha que legal, né? Praticamente não houve uma queda em relação ao ano pré-pandemia. Como você está enxergando então o futuro? Dá para fazer planejamento? Olha, dá para planejar o futuro das próximas 24 horas. É o famoso um dia depois do outro. Cada dia é uma batalha. Toda empresa, todo mundo tem que começar o ano com um orçamento. E o orçamento é uma bússola. Você tem que ser fiel a ele. Essa é uma leitura importante, né? Que as empresas, eu vivi dentro das empresas e sei que isso é muito importante. A ideia de você ter um orçamento anual e que isso pauta as suas decisões, a sua vida. As pessoas precisam também fazer isso, criar o seu orçamento familiar, o seu orçamento anual e assim pautar as suas escolhas, as suas decisões ao longo do ano conforme o que você traçou, a sua meta orçamentária, entendeu? Isso é muito importante. O orçamento é uma bússola, você tem que ser fiel a ele. Quando começamos a construir o orçamento de 2021, que foi em novembro do ano que passou, já havíamos comprado a Reserva. A Reserva é uma empresa do Rio de Janeiro e que a Arezzo acabou comprando, né, no ano passado. Já havíamos comprado a Reserva e estávamos em um patamar de venda muito satisfatório. Então nos perguntamos, e se houver uma segunda onda de Covid?
E se houver uma segunda onda? Olha aí de novo o olhar do empresário que tenta ver o futuro. Planejamento é isso, gente. Muitas vezes a gente não consegue entender, porque eu pelo menos tenho uma dificuldade enorme de não conseguir entender porque é que os governos brasileiros falham tanto no seu planejamento. E eu considero que é uma estupidez, um despreparo absurdo que todos eles, políticos de qualquer partido, independente de município, estado ou união, eles realmente são desprovidos dessa lógica, da lógica empresarial, que olha o futuro e tenta se antecipar. A política não faz isso, entendeu? Ela toca o bumba meu boi, o aqui e agora, e vai batendo bumbo como se não houvesse amanhã. O empresário não faz isso, o empresário olha para o futuro e tenta enxergar as oportunidades, os desafios, as dificuldades e se organizar para enfrentar esse futuro, né? Então, ele diz aqui, e se houver uma segunda onda de Covid? E aí ele diz, dividimos o orçamento em 2, coisa que a gente nunca havia feito antes. Então, no dia 7 de março deste ano, 60% das nossas lojas estavam fechadas por causa da segunda onda de Covid. Colocamos o plano B em ação, centrado na integração dos canais e de vendas digitais. Os dados do contágio são muito tristes e nossa perspectiva é que a maioria das lojas permaneceria fechada até pelo menos o final de abril, era o planejamento deles. Aí a repórter diz, e depois? Aí ele diz, tudo vai depender se realmente voltaremos a uma certa normalidade a partir de maio, junho. Tem o Dia das Mães, que é um segundo Natal para o varejo, a gente fala que é o Natal do primeiro semestre, será um grande parâmetro para o segundo trimestre. Falando como cidadão, acho que essa onda do lockdown está correta, os governantes estão certos, é uma pena termos chegado até aqui, essa situação podia ter sido evitada. Mas nesse momento é algo que precisa ser feito. Mas se as lojas permanecerem fechadas também em maio, vamos ter que colocar em prática o nosso plano C, que não posso comentar em detalhes. Iremos até o plano Z, se for preciso. Então veja, são vários planos de contingência que o empresário, o Alexandre Birman, desenvolveu. Vários planos para as crises, conforme fossem variando as possibilidades de cada cenário. Isso é a lógica, gente, do mundo empresarial. Eu vivi isso, eu sei o que é isso, porque isso é real. Eu vivi isso na minha experiência profissional. Pena que os políticos são completamente despreparados e desqualificados para entender e fazer isso na prática, né? Mas esse é o mundo empresarial. E você, investidor, você precisa entender que essa dinâmica existe e precisa passar a raciocinar com essa dinâmica, precisa tomar decisões com base nessas dinâmicas, porque você, se está na bolsa, é para ganhar dinheiro. Se é para ganhar dinheiro, lembremos sempre, a bolsa é um clube de ricos. Ela foi feita para os ricos ganharem dinheiro, então você precisa pensar como os ricos, simples assim. Acha que as empresas menos flexíveis vão quebrar? Pergunta a repórter. Olha, a palavra-chave é a adaptação. Se adaptar ao cenário, é preciso ser muito flexível, rápido e ágil. E para quem gosta de montanha-russa, das boas, daquelas que dão looping, vão de ré, caem para os lados, 2021 é um ano emocionante. O que mudou na sua vida, na sua rotina como CEO, empresário e triatleta? Ele diz, graças ao bom Deus, ninguém da minha família pegou Covid, a gente se cuidou muito em casa. Algumas coisas mudaram, como por exemplo o meu treino em média de 15 horas por semana, agora ele está indoor com auxílio de bicicleta estática e diversos aplicativos que simulam a realidade. Minhas filhas passam e falam, pai, que graça tem de ficar 2 horas pedalando sem sair do lugar. Então, o treinamento indoor é uma grande realidade, a gente teve que se adaptar. Foi um ano de muitos desafios para todos nós, além de todo o drama do Covid. Eu perdi um filho recém-nascido, vítima de síndrome de morte súbita infantil. São acontecimentos que fazem a gente ficar ainda mais forte e ter cada vez mais fé. Então veja, as pessoas ricas, muitas vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, as pessoas ricas têm uma vida fácil. Veja que cada um tem o seu drama, cada um tem sua realidade. Então o Birman está aqui dando a informação de que ele perdeu um filho com uma síndrome de morte súbita, né? E assim a vida não é fácil para ninguém.
É um erro, um equívoco a gente achar que os ricos não têm problemas, que eles não têm os seus dramas, as suas histórias. Apenas um pensamento desprovido de racionalidade que muitas pessoas têm. Aí a repórter pergunta, você é religioso? Ele diz, sim. Religião para mim é uma crença. Você tem que encontrar algo que não está necessariamente ali diante dos seus olhos, que a ciência não explica, e acreditar que é uma força maior por trás. Sou politeísta, nasci em uma família espírita que também tem uma relação muito grande com outras religiões. Meu avô, por parte paterno, era judeu, então temos uma grande afinidade com o judaísmo, mas também gosto da Igreja Católica. Enfim, é um blend, um sincretismo que me faz muito bem. Recebo ajuda de rabino, de mãe de santo, vou a centro espírita, também gosto de assistir missas, fazer orações católicas. Acho que a casa de Deus não é só a igreja, mas todos os lugares em que a gente está presente. Aqui em casa a gente junta tudo isso e acredita. E suas filhas, ele diz, elas são adeptas do espiritismo. E aí a repórter pergunta, o que diria para as pessoas nesse momento tão delicado da pandemia? Primeiro, cuidem-se e cuidem de quem está ao seu redor, com muito zelo. Ajude as pessoas nesse momento, isso é fundamental. Claro que não dá para ajudar o mundo inteiro, mas é sempre possível fazer a sua parte. E a repórter diz, dê um exemplo, ele fala, na cidade de Campo Bom, onde fica a nossa sede, firmei um compromisso com o prefeito. Nenhum dos 70 mil habitantes vai passar fome. A gente tem um programa de cestas básicas desde o início da pandemia e podemos dar conta disso. É questão de consciência, de olhar para quem está próximo. Em segundo lugar, é ter foco, mas um foco absurdo no negócio. Empresário tem que se preocupar mais com política, participar? Pergunta a repórter. Aí ele diz, o empresariado ele tem sim de cuidar de questões políticas, apoiar, mas não pode esquecer que também deve cuidar dos seus funcionários, dos empregos que gera. Temos que lutar para manter um índice de empregabilidade razoável no país e atravessar os próximos 18 meses que vão ser muito difíceis. Então, está aí um depoimento de um grande executivo, Alexandre Birman, da Arezzo, uma empresa maravilhosa que vai fazer 50 anos ano que vem. E a gente precisa refletir sobre tudo que esse empreendedor falou e ver que lições podemos trazer para as nossas vidas, para reforçar a nossa fé e as nossas convicções. Pense nisso. Se isso foi útil para você, deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.